Bem, não é que Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, rasgou elogios ao Lula e agora tá deixando todo mundo de cabelo em pé aí, foi pra cima do Moro e tudo mais. O que tá acontecendo, cara? Esse é mais um plantão do Meteoro. Estou novamente aqui com Sofia Labanca pra gente falar sobre tudo isso. O que tá acontecendo com o PL e tudo mais, aí, Sofia? Pois é, né? A gente tá falando aí do Valdemar Costa Neto, né? O presidente do PL, Partido Liberal, que é o partido que no momento está servindo aí de casa para o Bolsonaro. Uhum. O Valdemar, ele é assim, é uma raposa velha da política. Eu acho que é a melhor forma de descrever ele. É um cara que, quando viu que ia ser preso aí por causa de um caso de corrupção, ele planejou a própria prisão. É um cara que supostamente foi peguete da Michelle Bolsonaro. Quem está dizendo isso não sou eu, é a Ô, louco. ex-esposa dele. Tem um vídeo que é sensacional, o Salmazo, que é a Tititi da esposa polícia. do esposa do Valdemar, ex-esposa do Valdemar dirigindo enquanto tá gravando, falando no celular e questionando, né, o fato do Valdemar tá se aproximando do Bolsonaro e você vai se aproximar do Bolsonaro e da Michelle, aquela sua peguete antes da minha administração. Caramba. Ô, não sabia desse Não caso é? de família ali no meio do PL, que tal? Tem essa história aí. Mas enfim, e o cara é escorregadio? A melhor maneira de descrever o Valdemar Costa Neto é escorregadio. Peixe ensaboado. Ele deu recentemente uma entrevista em uma rádio local de Mojimirim, né, que falou lá de vários assuntos, e no meio dessa entrevista, o jornalista que estava entrevistando ele, o Darwin Valente, ele foi bem esperto e lembrou de um fato que acho que muita gente, eu admito que eu também, não lembrava, Hum, que um dos vice-presidentes do Lula, lá no início, nos primeiros mandatos dele, foi o José de José Alencar, Alencar. que era do PL. Isso eu Sim. não lembrava. Eu lembrava do José de Alencar, não lembrava que o José de Alencar era do PL. E o Darwin Valente falou disso e ainda começou a provocar o Valdemar. Porque você era de esquerda e agora voltou para a direita, não sei o quê. E o Valdemar, como que ele se saiu dessa? Ele saiu dizendo que, olha, o Lula não é de esquerda. E daí começou a elogiar o Lula loucamente. Vamos ver o Valdemar elogiando o Lula. Não, o Lula ou o O Bolsonaro? Lula não tem comparação. O Lula não. O Lula é um camarada do povo. O Lula é completamente diferente. O Lula é completamente diferente do Bolsonaro. Completamente diferente. E é um fenômeno também, porque chegar onde ele chegou. Agora, presidente, o senhor conviveu com um, conviveu com outro. Convivi bem com eles também, por causa do Zé Alencar, que era vice-presidente. Quando eles resolveram convidar o Zé Alencar para vice-presidente, o Zé Alencar estava no PL e aquilo foi muito bom para a gente. O Zé Alencar ajudou muito a gente. Nós fizemos parte do governo e o Lula foi bem no governo também e elegeu a Dilma depois. Nós fizemos parte do governo e o Zé Alencar que ajudou o Lula a ganhar aquela eleição. Agora, é completamente diferente o Lula não tem comparação com o Bolsonaro. Completamente diferente. Em que sentido? Primeiro que o São Lula tem tantos, hein? muito prestígio. Ele não tem o carisma que o Bolsonaro tem. O Lula tem prestígio, popularidade. Ele é conhecido por todos brasileiros. O Bolsonaro não. O Bolsonaro tem um mandato só. O Lula, quando foi eleito presidente, ele foi eleito na 4ª tentativa dele para a presidência da República, sendo que ele já tinha tido uma tentativa para governo do estado também. O Bolsonaro não. Por aí vai. O Lula tem prestígio, o Lula tem popularidade, não tem comparação com o Bolsonaro. Cara, pelo menos sóbrio o Valdemar tava nesse vídeo, né? Dá pra ver. Mas não tem a mínima comparação. Eu fico louco, cara, quando tento comparar o Lula com o Bolsonaro ou com um desses caras aí, sabe? Eu fico maluco, cara. Perdem muito, né, a balança, assim. Eles não entendem que a única coisa que equivale à balança dos dois é o próprio peso do teu cinismo, tua maluquice de conseguir colocar os dois no mesmo lugar, né? Exatamente. E daí, como o Valdemar, em um certo momento da entrevista, ele tinha dito que o Lula não é de esquerda,
ele teve que explicar, peraí, e esses rompantes que o Lula tá tendo de esquerda, como, por exemplo, dizer que, finalmente colocamos um ministro Comuna. comunista no STF, né? Que o Lula de fato falou isso. Uhum. Daí o Valdemar vai explicar isso, sabe como? Dizendo, não, o Lula tá fazendo essas falas esquerdistas porque ele está machucado com o Moro. Vamos ver Ah. isso aí. Isso. Agora que o Lula está mais machucado, porque tudo que aconteceu com ele, e com razão ele está machucado, o cara fica machucado, evidente que fica. 500 dias de prisão, o Lula Indevida. foi falar hoje, por exemplo, que elegeu, que conseguiu pôr no Supremo. Não é o caso da tua, comunista. né, Valdemar? Quer dizer, o Lula está machucado. Porque o que aconteceu? Ele tinha que ser julgado, se ele errou em alguma coisa, ele tinha que ser condenado, tudo dentro da lei. O Moro errou. O Moro superou os limites da lei. E ninguém imaginava que o Moro queria ser presidente da República. Não, imagina. Gente, o pessoal já esqueceu. O Moro foi candidato a presidente. E que ele viu que não deu certo, caiu fora. Por isso vai ser cassado. A senador. Quer dizer, ele fez tudo aquilo pensando em ser presidente da República. Ultrapassou os limites da lei. Quando eu falo isso, o pessoal da direita fica bravo comigo. Amanhã é um cacete em cima de mim na internet. Mas é verdade, ele ultrapassou. Ele, por exemplo, a primeira vez que ele convocou o Lula, vai depor coercitivamente hoje à tarde. O cara, ex-presidente da República, fala, ó, venha depor aqui, hoje vai ser intimado hoje, segunda-feira, para depor na quinta-feira. Não, ele fez o camarada depor, lembra que ele foi depor lá em Congonhas? Isso. Quer dizer, passou do limite da lei para aparecer, para ser candidato a presidente. Não está certo isso. Usou, ele vai pagar caro por isso. Cara, você vê como a ousadia ainda pega uma raposa velha dessa aí de surpresa, você viu? O Moro que depois de, enfim, né, ele deixou de ser juiz, aí ele foi trabalhar numa consultoria nos Estados Unidos, voltou para ser candidato a presidente pelo Democratas, pelo Patriota, aqui com o Álvaro Dias e tal, deu o balão nos caras em 2 milhões ali de propaganda eleitoral e saiu senador, enfim, esse é o cara aí. E outra, né? Tem uma coisa, Sofia, só para não divagar muito aqui da notícia, mas tem uma coisa que me deixa mexido também, que é a situação, assim, o pessoal acha que a anulação da Lava Jato foi por causa de uma questão territorial, foi a territorialidade. Não, devia ter começado em Brasília. Não, essa foi a saída que o judiciário encontrou para não anular todos os processos ali, porque a relação do Moro, da Dallagnol e tudo mais era obscena, né? Juridicamente absurda, totalmente fora das regras e tal. Então isso foi o que fez realmente com que a Lava Jato fosse uma operação totalmente desastrosa. Isso e todo o interesse internacional em quebrar nossas empresas, né? O lawfare usado aqui é algo colonial, né? Neocolonial. Enfim, tá aí meu desabafo. E só eu me corrigir, não é Patriotas, é Podemos o partido. Podemos, isso mesmo. Erro tá aí. meu, desculpa. Mas enfim, a gente viu aí realmente o Valdemar aí bem mais mansinho com relação ao Lula, né? Inclusive atacando abertamente aí o Moro. E daí a gente pode ficar se perguntando, por que dessa simpatia aí, de repente, né? Uhum. E daí, eu vou pedir para você colocar o print 4, Salmazo. Vamos lá. Isso aqui é de uma reportagem que saiu hoje, dia 5 de janeiro, no Metrópolis, vendo quanto que cada partido recebeu em emendas em 2023. E a gente vê ali, quem que está em primeiro lugar? O PL, partido do Valdemar. Foi o partido que mais recebeu emendas durante o primeiro ano do governo Lula. Aí, assim, eu tô dizendo que tenho provas de que uma coisa está relacionada com a outra? Óbvio que não. Mas que difícil pensar que isso é coincidência, É um indicativo, né? É um indicativo ali, né? Porque alguma coisa o Valdemar está ganhando com isso, né? E daí, sem dúvida. E a gente sabe que isso aí vai ter efeitos, né? Está tendo efeitos. Eu, quando vi essa reportagem hoje de manhã, Salmaço, eu não consegui deixar de lembrar de algo que eu trouxe aqui no Meteoro mês passado,
sobre ai, faltou o nome agora. O PDL 3 de 2023, a votação de urgência de um projeto de decreto de lei que tinha lá como intenção regular as armas, que os bolsonaristas estavam doidos para aprovar e não conseguiram aprovar por causa de 3 votos. Por Sim. 3 votos eles não conseguiram aprovar. O regime de urgência, né? Regime de urgência, exato. Uhum. E daí foi uma choradeira. Trouxe até um vídeo aqui, pode colocar na tela vertical. Só um pouquinho. A gente tem aí um vídeo da choradeira dos bolsonaristas com isso. Que timinho, né? Olha essa trinca. 3, 4 deputados dizer não, eu não consegui votar. Vem a mesma mentira cascateira de parlamentares. Ué, mas está acontecendo tem sessão, medo. por que eles não estão prestando atenção? Não, aí diz assim, não consegui votar. Mente pro seu eleitor, porque tem vergonha de dizer, ou tem medo de dizer que Tá andando com nós. Deve ter um cargo no governo, deve ter alguma benéfica recebendo. Então, vamos ver se esses comunistas, e aí assim, ó, vamos agora... Esses que falaram que não Quem conseguiram, votou a favor, quem votou contra? esses que falaram que não conseguiram, vamos ver se eles vão registrar queixa na Polícia Federal, em algum local, para dizer que o sistema falhou, que o sistema foi porque não conseguiram votar, culpa do sistema. Então, cadê a queixa de vocês? Tem que ir para cima no sistema. E é tudo choradeira porque teve gente do partido deles, do PL, que se absteve na hora de votar. E isso fez diferença. Foram 3 votos que fez eles perderem. Não, então, tipo, assim, eles não entender a vergonha que os caras têm de votar junto com vocês, cara. Sério mesmo? Não dá pra entender isso. Tá simples, né? Sargento Faur, Júlia Sanata, né? Vamos falar a verdade. Pois é. Então, realmente é uma coisa aí que a gente vê que a gente tem que lembrar uma coisa. O PL, ele é um partido do Centrão. É um partido que acabou servindo aí de abrigo para os bolsonaristas e criou-se uma ala bolsonarista dentro do PL, mas tradicionalmente é um partido do Centrão. Então, quando vê benefício para si, eles vão votar junto do governo. Eu acho que é um pouco de ingenuidade até dessa ala mais ideológica, mais bolsonarista, que entrou no PL junto com o Bolsonaro, achar que eles vão realmente tomar conta do partido. O PL é um partido do Centrão e vai continuar sendo partido do Centrão. O Valdemar, as falas do Valdemar naquela entrevista demonstram muito bem isso. O Valdemar é um malandro, né? Você já pontuou isso mais cedo. E a verdade é que, assim, quando a gente coloca os políticos ali para estarem no nosso lugar, representando a vontade popular, de certa forma, ou sua agenda, a agenda que a gente endossa com o voto, a gente legitima eles a negociar entre eles questões que nem sempre são favorecimentos diretos ao partido. Não é, tipo assim, o favorecimento pessoal a eles, não. Mas, enfim, projetos e ideias que possam tornar a vida melhor, possam criar, tipo, mudança real, né? Então a gente está lá para fazer com que a gente coloque essas pessoas lá para que elas negociem entre si um jeito de trazer mudança real. Ou seja, se a gente acha de alguma forma que o Lula não deveria falar com o representante do PL, ou que essas relações aí deveriam ser ter muito mais animosidade, que a gente devia ser muito mais sangue quente, a gente esquece que a atividade parlamentar ela tem um pouco disso, é a negociação entre uma coisa e outra. Então, tipo, muitas vezes até em nível municipal, estadual ou federal isso acontece, e a gente tem que ver por um outro prisma, quem sabe essa ideia mais dura ideologicamente, assim, falando no que tange a negociação política, ela acaba deixando a gente um pouco fora do debate, assim, coloca a gente num lugar de um tanto inocente, né, na hora de falar sobre atividade parlamentar. Então, digamos, sei lá, o partido A e o partido B são opostos e o partido A votou a favor de um projeto de lei aqui municipal de asfaltamento aqui de uma região de centro da cidade que ainda assim é uma comunidade. Vamos dizer aqui o caso do Capanema em Curitiba, do Parolim e tal. Então, nós vamos pensar, vai trazer dignidade para essas pessoas, porque o asfaltamento é meio fio, é luz elétrica, tudo mais. Isso é mudança real imediata, é agora. Aconteceu agora e tudo mais. Só que o partido B, o oposto ao nosso, por exemplo, propôs aquilo de acordo com os interesses da especulação imobiliária. Queremos primeiro arrumar esse bairro para depois começar esse trabalho de especulação imobiliária. Ou seja, são duas agendas totalmente diferentes, apoiadas
por eleitores que às vezes não estão nem prestando atenção nisso, mas a grande verdade é que elas trazem uma mudança real agora e depois, essa negociação traz uma mudança real e depois a gente tem que ver como a gente se defende de todas as consequências depois, porque é para isso que a gente coloca esse pessoal lá. Então não adianta a gente achar que o Lula não tem que conversar com o PL ou que, enfim, líderes políticos não tem que ter uma relação até certo ponto cordial aí, porque são interesses maiores que o do PL, do que o do PT, mas com certeza legítimos, né, cara? Legítimos se eles trazem mudança real. E, enfim, né? A diferença entre uma coisa e outra a gente sabe bem, né, Sofia? A esquerda luta contra a fome, contra a desigualdade, contra a misoginia, contra tudo, contra, enfim, essas diferenças, esses abismos sociais, e a direita luta contra a esquerda, né? É só isso que fazem. Pois eu concordo plenamente que existe aí, faz parte do jogo político a negociação, né? Até porque se você tiver um grupo que não precisa negociar com nenhum dos outros na hora de fazer suas práticas, na prática ele é um grupo que está aí impondo de alguma forma uma ditadura, né? Se existe democracia, tem que existir negociação. Então isso eu acho que é sempre bom a gente definir os limites, né? Quando eu penso nessa questão das emendas e tal, em troca de apoio, eu acho isso que vai num ponto um pouco perigoso, sabe, Salmaço? Porque isso é uma coisa que a gente sabe que a população brasileira realmente rejeita muito esse tipo de prática, e você pegar e tratar isso como a política, como ela normalmente acontece, é meio que pavimentar o caminho para o próximo populista da extrema-direita que chegar dizendo que vai mudar tudo isso que está aí. Sabe? Eu tenho um pouco de medo disso, de a gente pegar e normalizar algo que a gente sabe que vai ser rejeitado, porque daí é primeiro maluco que diz, não, vamos quebrar tudo, essa pessoa vai conseguir. Eu acho que às vezes falta um pouco de punho na esquerda, talvez ser ela, ou a própria esquerda, o grupo que vai dizer, ok, a gente tem que mudar a política, sabe? Mas enfim, é uma discussão que não se resolve tão simplesmente. Sem dúvida, ao passo que tem muito pano pra manga aí. Ao passo que a não negociação também, né, a gente ficar rígido assim, é o que faz com que as pessoas levem a sério pessoas como um Milei da vida. Também. Que é a pessoa que, não vou negociar com ninguém, vou mudar tudo aqui agora no canetaço, e sinto muito, eu sei que você gostaria de comer mais barato, só que a tua gasolina vai aumentar um tanto, e mais de 3 pessoas protestando na rua também, já vai ser um protesto legal, entendeu? Então, tipo... É bem aí, limite, qual o limite da conciliação? Ela tem que existir, qual é o limite da conciliação? Acho que essa é a grande discussão, e eu não acho que a gente vai chegar numa resposta tão cedo. Perfeito, mas acho que isso aí já qualifica o nosso debate. Então, ajude a gente aqui do Meteoro a qualificar esse debate. Comente aqui, mande aqui o seu salve, dê a sua opinião e siga aqui, ó, Lente Vermelha, o Guajiro e os canais do Meteoro. A gente volta no próximo plantão. Valeu, Sofia! Tchau, tchau. Tchau, tchau.